vida vinda de quem mais amei e protegi. É estranho como um único momento pode mudar completamente o rumo da nossa existência, não é mesmo? Aquela noite no restaurante Casa Dourada mudou tudo para mim. Ainda posso sentir o peso das joias que escolhi com tanto cuidado, o perfume que apliquei esperando uma noite especial, e principalmente o aperto no peito quando vi meu filho Júlio brindando com a esposa enquanto eu estava ali, sozinha, segurando meu orgulho e engolindo as lágrimas. Meu nome é Aparecida Ribeiro, e hoje quero compartilhar com vocês uma história que carrego no peito. Uma história sobre amor, sacrifício, ingratidão e, acima de tudo, sobre renascimento. Por anos, vivi em função da felicidade do meu filho. Como mãe, acreditei que esse era meu papel, minha missão no mundo. Trabalhei como diretora em um dos maiores hospitais de Salvador por mais de 3 décadas. Construí minha carreira com muito esforço, especialmente depois que fiquei viúva ainda jovem. Quando me aposentei, pensei que finalmente poderia desfrutar um pouco da vida. Talvez fazer aquela viagem para Portugal que sempre sonhei, para conhecer a terra dos meus avós. Talvez aprender a pintar, ou simplesmente acordar sem horário e tomar café da manhã, olhando o mar da Bahia pela janela do meu apartamento no corredor da Vitória. Mas o destino tinha outros planos. Ou melhor, Júlio tinha. Ele sempre foi um menino brilhante, cheio de potencial. Formou-se em administração com notas exemplares, mas nunca conseguiu se estabelecer profissionalmente como esperávamos. Ia de emprego em emprego, sempre insatisfeito, sempre com alguma desculpa. O chefe não me valoriza. A empresa não tem visão de futuro. O salário não compensa o estresse. Quando se casou com Cristina, pensei que finalmente sentaria a cabeça. Ela é arquiteta, uma moça elegante e inteligente, de boa família. Mas os problemas financeiros começaram a se acumular. Foi quando surgiu a oportunidade do concurso público. Uma vaga que parecia feita para ele. Administrador na Secretaria da Fazenda do Estado. Estabilidade, bom salário, respeito profissional. Tudo o que ele sempre quis. Eu podia ver nos olhos dele aquela antiga chama de determinação quando falava sobre essa possibilidade. Mãe, se eu passar nesse concurso, minha vida muda completamente. Não pensei 2 vezes. Ofereci ajuda financeira para que ele pudesse se dedicar exclusivamente aos estudos. Não se preocupe com as contas, filho. A mamãe dá um jeito. E assim comecei a desfazer-me das economias de uma vida. Primeiro, os cursos preparatórios caríssimos. Depois, as apostilas, os livros, os simulados online. Quando percebi, estava usando parte do dinheiro dos meus remédios para o coração para pagar por aulas particulares com um professor renomado. Acordava cedo todas as manhãs, fazia minha caminhada no parque da cidade e depois passava horas pesquisando conteúdos que pudessem ajudá-lo. Aprendi sobre licitações, orçamento público, gestão de pessoas, assuntos que nunca fizeram parte da minha realidade como diretora de hospital. Todas as quintas-feiras, ia ao apartamento dele com meus cadernos de anotações. Olha, filho, encontrei esse método para memorizar as leis orçamentárias. Às vezes, ele parecia entediado com o meu entusiasmo, mas eu relevava. É o nervosismo da prova, dizia para mim mesma. Nos finais de semana, quando a maioria das minhas amigas da idade se reunia para jogar buraco ou assistir novelas, eu estava estudando, procurando maneiras de ajudar meu Júlio. Olga, minha melhor amiga, chegou a me dizer: Aparecida, você está vivendo a vida dele, não a sua. Eu apenas sorria. Quando ele passar, tudo vai valer a pena. E ele passou. Lembro-me perfeitamente daquele dia. Estava no mercado modelo, comprando temperos quando o telefone tocou. A voz dele tremia de emoção. Mãe, passei. Estou entre os 10 primeiros. Minhas pernas fraquejaram. Encostei-me numa coluna para não cair. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Todas as noites em claro, todo o dinheiro investido, toda a dedicação, tudo havia valido a pena. Naquele mesmo dia, sem nem voltar para casa, fui direto ao Casa Dourada. Sérgio, o maître, é meu amigo de longa data. Conhecemo-nos quando seu filho foi internado com pneumonia no hospital onde eu trabalhava, e desde então mantivemos contato.
Sérgio, quero a melhor mesa para sexta-feira. Meu filho passou no concurso público. Escolhi cuidadosamente o que vestiria. O vestido verde esmeralda que combinava com meus brincos favoritos, presente do meu falecido marido. Um colar de diamantes que havia pertencido à minha mãe. Queria estar deslumbrante para aquela ocasião tão especial. Fui ao salão, fiz as unhas, arrumei meu cabelo que, apesar da idade, ainda mantinha um brilho prateado do qual me orgulhava. Na véspera, liguei para Júlio. Podia sentir meu coração batendo acelerado ao discar o número. Filho, amanhã às 8 no Casa Dourada, viu? Falei com o Sérgio, ele vai preparar uma mesa especial. Pedi até champanhe para brindarmos sua conquista. O silêncio do outro lado da linha me incomodou. Depois de alguns segundos que pareceram eternidade, sua voz soou estranhamente distante. Mãe, não vou poder ir. Estou cansado e preciso resolver umas coisas do trabalho. Senti como se tivesse levado um tapa. Tentei controlar a decepção na voz. Mas, filho, é sua comemoração. Fiz reserva no melhor restaurante da cidade. Outro dia a gente vai, mãe. Agora não dá. Engoli em seco. As lágrimas queriam vir, mas não deixei. Tudo bem, filho. Fica para outro dia, então. Desliguei o telefone e olhei pela janela do meu apartamento. O pôr do sol sobre a Baía de Todos os Santos normalmente me acalmava, mas naquele dia não conseguia apreciar sua beleza. Pensei em cancelar a reserva, mas algo dentro de mim se rebelou. Por que não ir sozinha? Mereço comemorar também. Afinal, parte desse sucesso é meu. E assim decidi manter a reserva. Arrumei-me com o mesmo cuidado. Coloquei minhas joias mais bonitas e um pouco do perfume francês que guardava para ocasiões especiais. No táxi, a caminho do restaurante, ensaiei sorrisos no pequeno espelho da minha bolsa. Não vou parecer uma senhora abandonada, pensei comigo mesma. Vou manter minha dignidade. O Casa Dourada estava movimentado naquela noite. As luzes suaves, a música ambiente, o aroma da comida sofisticada, tudo parecia perfeito. Sérgio veio me receber pessoalmente. Dona Aparecida, que prazer recebê-la. Mas, e seu filho? Ele não pôde vir, Sérgio. Mas eu não quis perder sua reserva especial. Ele apertou minha mão gentilmente, com aquele olhar de quem entende as dores não ditas. Preparamos a melhor mesa, como prometido. Foi quando ele começou a me guiar pelo salão que meu mundo desabou. Lá no fundo, numa mesa bem iluminada, estavam Júlio e Cristina. Ele vestia seu terno novo, que eu havia ajudado a escolher para as entrevistas do concurso. Ela usava um vestido preto elegante. Erguiam taças de champanhe, sorrindo um para o outro, sem qualquer sinal de cansaço ou preocupação com coisas do trabalho. O tempo pareceu congelar. Senti o chão sumir sob meus pés. O salão inteiro parecia girar ao meu redor. Pessoas nas outras mesas pareciam notar minha presença. Meu choque evidente. Por um breve momento, considerei dar meia volta, voltar para casa, me esconder debaixo das cobertas e chorar até não ter mais lágrimas. Mas algo mudou dentro de mim naquele instante. Uma força que não sabia que possuía tomou conta do meu ser. Endireitei a postura, ajeitei o colar de diamantes e tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida para sempre. Endireitei minha postura, ajustei o colar de diamantes que pesava em meu pescoço e senti uma força desconhecida tomar conta de mim. Durante toda a minha vida, fui conhecida por minha dedicação aos outros. Primeiro como diretora de hospital cuidando dos pacientes, depois como mãe viúva, entregando tudo pelo meu filho. Naquele momento, olhando para Júlio e Cristina brindando alegremente, percebi que meus sacrifícios precisavam ser lembrados. Para entenderem a dimensão da minha dor naquela noite, preciso contar o que vivi nos últimos anos. Depois que me aposentei do Hospital Santa Isabel, onde construí uma carreira sólida por mais de 3 décadas, imaginei que finalmente teria tempo para mim. Planejava fazer aquela viagem para os Lençóis Maranhenses, aprender a tocar piano e, quem sabe, encontrar um companheiro para compartilhar os dias de outono da vida. Guardei cada centavo da minha aposentadoria pensando nesse futuro tranquilo. Mas então, Júlio começou a enfrentar dificuldades profissionais. Apesar do diploma brilhante em administração,
Ele pulava de emprego em emprego como quem não consegue encontrar seu lugar no mundo. Em uma tarde de domingo, ele apareceu no meu apartamento com os olhos marejados. Cristina esperava no carro. Não quis subir. "Mãe, estou afundando em dívidas", confessou ele, sentado na cadeira da cozinha, onde tantas vezes fiz mingau para ele quando criança. "O banco está ameaçando tomar nosso apartamento. Não sei mais o que fazer." Meu coração apertou como só o coração de mãe sabe apertar. "Quanto você precisa, filho?" Ele mencionou uma quantia que representava quase metade das minhas economias. Hesitei por apenas um segundo, tempo suficiente para ele perceber. "Deixa pra lá, mãe. Vamos dar um jeito." "Não, filho. Amanhã mesmo faço a transferência." O alívio no rosto dele valeu cada centavo, mas aquele foi apenas o começo. As dificuldades financeiras continuaram, e minha poupança diminuía gradativamente. Foi quando surgiu a oportunidade do concurso público. Lembro-me claramente do dia em que ele me mostrou o edital, enquanto almoçávamos no pequeno restaurante perto do parque da cidade. "Olha, mãe, esse concurso para a Secretaria da Fazenda parece perfeito para mim. O salário inicial é 3 vezes maior do que qualquer coisa que já ganhei. Tem estabilidade, plano de carreira." Seus olhos brilhavam de uma maneira que não via há anos. Aquele era o meu menino sonhador de volta, o garoto que prometia conquistar o mundo quando crescesse. Como negar apoio? "E o que você precisa para se preparar, filho?" "Bom, seria ideal fazer um curso preparatório com o professor Cavalcante. Ele tem o maior índice de aprovação nesse concurso específico. E também precisaria de tempo para estudar, talvez reduzir minha jornada no trabalho atual." Naquela mesma tarde, liguei para meu gerente do banco e resgatei um investimento que fazia há 15 anos. Era dinheiro que guardava para uma eventual cirurgia de catarata particular, caso precisasse, ou para emergências da velhice. Mas qual emergência seria maior que a felicidade do meu único filho? O curso preparatório custava o valor de 3 meses da minha aposentadoria. As apostilas e materiais complementares, mais meio mês. E para complementar a renda de Júlio enquanto ele reduzia o horário no trabalho para estudar, comprometi mais uma parte significativa do meu orçamento mensal. Comecei a economizar em pequenas coisas. Troquei minha operadora de celular por uma mais barata, cancelei a TV a cabo, passei a frequentar o salão de beleza a cada 2 meses, em vez de mensalmente. Diminuí até a quantidade de frutas que comprava na feira. Pequeninhos sacrifícios diários que, somados, permitiam que eu continuasse ajudando meu filho. Olga, minha amiga de mais de 4 décadas, foi a primeira a notar as mudanças. Estávamos sentadas na praça do bairro, alimentando os pombos como fazíamos todas as terças-feiras. "Aparecida, esse seu sapato está com o solado gasto. Não era você que sempre dizia que sapato gasto prejudica a coluna?" Dei de ombros, tentando disfarçar. "Ainda está bom. Dá para usar mais uns tempos." Ela me fitou com aqueles olhos que pareciam enxergar a alma das pessoas. "Você está gastando todo o seu dinheiro com o Júlio, não está?" Não respondi imediatamente. Um pombo atrevido aproximou-se demais, tentando pegar o pão diretamente da minha mão. Afastei-o gentilmente. "Ele precisa mais do que eu neste momento, Olga. É um investimento no futuro dele. E o seu futuro, Aparecida? Quem investe nele?" Suas palavras me incomodaram, mas as afastei da mente como se espanta uma mosca persistente. Meu futuro está garantido na felicidade dos meus filhos. Márcia, minha filha que mora em Barcelona, também notou as mudanças quando conversávamos por videochamada. "Mãe, você emagreceu. Está se alimentando direito?" "Claro, filha. É que comecei a fazer mais exercícios." Meia verdade. Os exercícios eram as longas caminhadas até o centro da cidade para economizar a passagem de ônibus. Os meses passaram, e meu envolvimento com os estudos de Júlio foi além do financeiro. Comecei a estudar junto com ele. Eu, uma ex-diretora de hospital de 72 anos, mergulhando em livros de direito administrativo, contabilidade pública e gestão orçamentária. Nas tardes de quinta-feira, íamos juntos à Biblioteca Central, onde ficávamos por horas debruçados sobre grossos volumes de legislação. Aprendi tanto naquele período que as atendentes da biblioteca começaram a me chamar de Doutora Aparecida.
Uma delas até brincou que eu deveria fazer o concurso também. Em casa, transformei meu pequeno escritório em uma central de estudos. As paredes, antes decoradas com fotos de família, agora exibiam mapas mentais e cronogramas. Comprei um quadro branco onde anotava as matérias que Júlio tinha mais dificuldade. Fazia fichas de estudo coloridas, cada cor representando um tema diferente. Verde para direito constitucional, azul para administração financeira, amarelo para português. Nas noites em que o sono não vinha, levantava-me silenciosamente e ia para o escritório revisar algum conteúdo que achava importante. De manhã, deixava bilhetinhos na geladeira. Não esqueça de revisar o capítulo sobre licitações. Ou, achei uma questão parecida com a que você errou ontem. Veja na mesa do escritório. Houve dias em que meu corpo protestou contra a rotina exaustiva. Uma manhã, senti uma tontura forte enquanto preparava o café. Precisei me segurar na bancada para não cair. O doutor, Paulo, meu médico e antigo colega de hospital, me advertiu durante uma consulta de rotina. Aparecida, sua pressão está nas alturas. Os exames mostram que você não está tomando os remédios regularmente. Baixei os olhos, envergonhada. Os remédios para pressão e colesterol haviam se tornado um luxo que nem sempre podia me permitir. Os remédios são muito caros, Paulo, e o plano de saúde não cobre todos. Ele me olhou seriamente por cima dos óculos. O que pode ser mais caro que sua saúde? Do que adianta ajudar seu filho se você não estiver aqui para ver os resultados? Suas palavras me abalaram, mas não o suficiente para mudar meu curso. Vou melhorar, prometo. E assim continuei, dividindo o dinheiro da aposentadoria entre as necessidades de Júlio e minhas próprias necessidades básicas, sempre priorizando as dele. Quando meu fogão apresentou problemas, optei por consertar apenas 2 bocas em vez de comprar um novo. Quando o chuveiro elétrico queimou, passei a tomar banho com água fria por 2 semanas, até conseguir juntar dinheiro para o conserto. Às vezes, Júlio demonstrava preocupação. Mãe, você está mais magra. Está comendo direito? Eu sorria, tranquilizando-o. Estou ótima, filho. É a idade mesmo. Vamos perdendo um pouco de massa com o tempo. Não contei a ele sobre as noites em que jantava apenas 1 copo de leite com torradas para economizar. Nem sobre as vezes em que deixava de comprar um remédio para poder pagar uma apostila nova. Eram sacrifícios feitos por amor, em silêncio, como acredito que toda mãe faria. A casa onde Júlio e Cristina moravam, um apartamento de 2 quartos no bairro da Graça, era tecnicamente minha. Comprei há anos atrás como investimento e permiti que eles morassem lá pagando apenas as despesas. Era um arranjo que funcionava bem, mas que às vezes gerava certo desconforto. Cristina, principalmente, parecia incomodada com a situação. Uma vez, a ouvi comentando com Júlio na cozinha, enquanto eu estava na sala. Até quando vamos viver de favor na casa da sua mãe? Não aguento mais essa sensação de não ter nosso próprio espaço. Fingi não ouvir, mas as palavras ficaram martelando em minha mente. Era meu filho, era minha nora, e eu queria vê-los bem. Se isso significava abrir mão da propriedade do apartamento, talvez fosse algo a considerar no futuro. O dia da prova do concurso chegou finalmente. Acordei às 5 da manhã, antes mesmo do despertador tocar. Preparei um café da manhã especial. Tapioca com queijo, suco de laranja natural, ovos mexidos com bacon. Alimentos que dão energia, segundo havia lido em uma revista sobre estudantes em época de vestibular. Júlio veio tomar café comigo antes de ir para o local da prova. Estava visivelmente nervoso. As mãos tremiam levemente ao segurar a xícara. E se eu não conseguir, mãe? Tanto esforço, tanto dinheiro investido? Segurei suas mãos entre as minhas. Mãos que um dia foram pequeninas e que eu guiava pelos primeiros passos. Agora eram maiores que as minhas, com algumas marcas de expressão começando a aparecer. Você vai conseguir, meu filho. Nunca acreditei tanto em alguém como acredito em você. Ele sorriu, um pouco mais confiante. Antes de sair, me abraçou forte, como não fazia há anos. Obrigado por tudo, mãe. Naquele dia, fui à Igreja do Bonfim. Não sou extremamente religiosa, mas acredito que existe algo maior que nos guia. Acendi uma vela e fiz uma oração sincera. Senhor, se for para o bem dele,
Que Júlio passe nesse concurso. Se não for, que ele encontre o caminho certo de qualquer maneira. As semanas de espera pelo resultado foram angustiantes. Júlio oscilava entre o otimismo e o pessimismo extremos. Acho que fui bem na primeira fase, mãe. E no dia seguinte, estou lembrando de uma questão que errei. Acho que isso vai me eliminar. Tentei manter a calma pelos dois. Continuei fazendo pequenos gestos de apoio. Preparava os pratos favoritos dele, mandava mensagens de encorajamento, pesquisava na internet relatos de pessoas que haviam passado em concursos após várias tentativas, para mostrar que persistência é a chave. Até que chegou aquele dia no mercado modelo. O telefone tocou quando eu escolhia coentro e cebolinha para o moqueca que pretendia preparar no final de semana. Mãe! A voz dele estava embargada. Meu coração acelerou imediatamente. Filho, o que houve? Passei. Estou entre os 10 primeiros. O mundo parou. As vozes dos vendedores do mercado, o burburinho dos turistas, o calor da manhã baiana, tudo desapareceu por um instante. Senti as pernas fraquejarem e precisei me apoiar numa coluna próxima. Meu filho. Foi só o que consegui dizer antes que as lágrimas viessem. Lá estava eu, uma senhora de 72 anos, chorando em pleno mercado modelo, segurando um punhado de ervas frescas, enquanto as pessoas passavam curiosas. Não me importei. Aquelas eram lágrimas de alegria, de alívio, de validação. Todos os sacrifícios, todas as noites em claro, todo o dinheiro investido, tudo havia valido a pena naquele momento. Vamos comemorar, filho. Vou fazer a melhor reserva do melhor restaurante da cidade. Sim, mãe. Você merece mais que ninguém. Naquele instante, senti que finalmente poderia respirar aliviada. O futuro de Júlio estava encaminhado. A estabilidade financeira que tanto sonhei para ele era agora uma realidade. E eu, quem sabe, poderia finalmente pensar um pouco em mim mesma. Saí do mercado flutuando. Nem consegui terminar as compras que planejava. Fui direto ao Casa Dourada, o restaurante mais elegante e sofisticado de Salvador. Queria o melhor para celebrar a conquista do meu filho. Nossa conquista. Sérgio, o maître, veio me receber com um sorriso caloroso. Dona Aparecida, que surpresa boa! A senhora está radiante hoje. Tenho motivos, Sérgio. Meu filho passou no concurso da Secretaria da Fazenda, entre os 10 primeiros. Ele apertou minhas mãos com genuína alegria. Mas que notícia maravilhosa! Precisamos comemorar isso à altura. Sim, quero reservar a melhor mesa para sexta-feira à noite. E o melhor champanhe, aquele francês que provamos no Ano Novo, lembra? Claro, claro! Deixe comigo, vou preparar algo especial. Nos dias que se seguiram, vivi nas nuvens. Contei a notícia para todos. Para a Olga durante nosso chá semanal. Para a Márcia por videochamada, para o porteiro do prédio, para a moça da padaria. Estava explodindo de orgulho. Não era apenas o sucesso profissional do meu filho que celebrava, mas também minha participação nesse sucesso. Eu havia feito a diferença. Havia sido mais que apenas a mãe que apoia de longe. Fui parceira, tutora, financiadora e incentivadora. Na véspera do grande jantar, escolhi com cuidado o que vestiria. O vestido verde esmeralda que havia comprado há 3 anos para o casamento de uma sobrinha e usado apenas aquela vez. Os brincos de esmeralda que combinavam perfeitamente, presente do meu falecido marido. O colar de diamantes que pertenceu à minha mãe e que eu usava apenas em ocasiões muito especiais. Gastei um pouco mais do que podia no salão, fazendo as unhas, arrumando o cabelo. A senhora está deslumbrante, disse a cabeleireira. Parece que tirou 10 anos. Era assim que me sentia, rejuvenescida, recompensada, revitalizada. Tudo valeu a pena, pensava comigo mesma enquanto me olhava no espelho. À noite, liguei para Júlio para confirmar nosso encontro. Filho, amanhã às 8 no Casa Dourada, viu? Falei com o Sérgio. Ele vai preparar uma mesa especial. Pedi até champanhe para brindarmos sua conquista. A empolgação que esperava ouvir do outro lado não veio. Em vez disso, um silêncio incômodo. Depois, sua voz soou estranhamente distante. Mãe, não vou poder ir. Estou cansado e preciso resolver umas coisas do trabalho.
O impacto daquelas palavras foi como um tapa. Tentei manter a compostura. Mas, filho, é sua comemoração. Fiz reserva no melhor restaurante da cidade. Outro dia a gente vai, mãe. Agora não dá. A decepção foi tão grande que mal consegui responder. Tudo bem, filho. Fica para outro dia, então. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Pessoas indo e vindo, carros, ônibus, a vida seguindo seu curso. Senti um vazio enorme. Todos aqueles meses de dedicação, todos os sacrifícios, e no momento de celebrar, ele simplesmente não podia ir. Por um momento, pensei em cancelar a reserva. Para que ir sozinha? Seria patético. Uma senhora idosa comemorando sozinha em um restaurante chique. Mas então, uma vozinha dentro de mim se rebelou. Por que não ir? Você merece celebrar também. Você fez parte disso. E assim decidi manter a reserva. Vesti-me com o mesmo cuidado que havia planejado. Coloquei minhas joias mais bonitas. Passei perfume. Pedi um táxi. E fui de cabeça erguida, decidida a celebrar minha parte naquela conquista, mesmo que sozinha. Nunca poderia imaginar o que encontraria ao chegar ao Casa Dourada naquela noite. Nunca poderia prever que, ao entrar naquele restaurante elegante, veria meu filho e sua esposa sentados numa mesa ao fundo, brindando alegremente, sem qualquer sinal de cansaço ou coisas do trabalho para resolver. Ali estava eu, paralisada na entrada do restaurante Casa Dourada, olhando para a cena que jamais imaginei presenciar. Meu filho Júlio, que há poucas horas havia me dito estar cansado e precisando resolver coisas do trabalho, estava sentado em uma mesa elegantemente decorada com sua esposa Cristina, os dois vestidos impecavelmente, brindando com taças de champanhe, sorrindo como se celebrassem o momento mais importante de suas vidas. E eu não havia sido convidada para esta celebração. Sérgio, o maître, segurava meu braço delicadamente, talvez percebendo que minhas pernas poderiam ceder a qualquer momento. Seu olhar de compreensão dizia muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. Estávamos parados ali, no meio do salão iluminado, e eu podia sentir que algumas pessoas já haviam notado minha presença e meu choque evidente. Dona Aparecida, podemos ir para outra parte do restaurante se preferir, sussurrou Sérgio, tentando salvar a situação. Aquele sussurro me trouxe de volta à realidade. Minha primeira reação foi de vergonha. Vergonha por estar ali, sozinha. Uma senhora de 72 anos vestida com suas melhores roupas e joias para celebrar uma conquista que, aparentemente, não era minha para celebrar. Senti o rosto queimar como se tivesse febril. Quis desaparecer, desvanecer no ar, fugir dali o mais rápido possível. Mas então, algo aconteceu dentro de mim. Foi como se uma chama que estivera adormecida por décadas subitamente ganhasse força e começasse a arder intensamente. Não era raiva, não era apenas decepção. Era uma clareza avassaladora, como aqueles momentos em que a vida nos traz uma revelação tão profunda que não podemos mais voltar atrás e fingir que não sabemos. Sérgio, você poderia me levar até a mesa deles, por favor? Pedi com uma voz que mal reconheci como minha. Firme, decidida, sem tremor. Ele hesitou por um momento, talvez preocupado com o que poderia acontecer. Tem certeza, Dona Aparecida? Absoluta. Caminhamos pelo salão elegante, entre mesas ocupadas por casais bem vestidos, famílias celebrando aniversários, executivos em jantares de negócios. A música ambiente parecia distante agora, como se estivesse sendo tocada em outro lugar, em outra dimensão. Meus sapatos de salto, que normalmente faziam um barulho característico no piso de mármore, pareciam silenciosos. Ou talvez o som do meu coração batendo fosse alto demais para que eu pudesse ouvir qualquer outra coisa. À medida que nos aproximávamos, pude ver melhor a cena. A mesa deles estava decorada com um pequeno arranjo de flores frescas. Uma garrafa de champanhe descansava em um balde de gelo prateado. Júlio vestia o terno azul marinho que eu havia ajudado a escolher para as entrevistas do concurso. Cristina usava um vestido preto elegante que eu nunca havia visto antes. Ambos pareciam felizes, relaxados, descontraídos. Estavam tão envolvidos em sua conversa particular que só notaram minha presença quando já estávamos praticamente ao lado da mesa.
O rosto de Júlio transformou-se instantaneamente. Vi o sorriso desaparecer, substituído por uma expressão que misturava surpresa, choque e, sim, culpa. Cristina congelou com a taça a meio caminho da boca, seus olhos se arregalando ligeiramente. "Mãe!" exclamou Júlio, a voz uma oitava mais alta do que o normal. "Boa noite!" disse com uma calma que não sabia que possuía. "Vejo que a comemoração já começou." O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Cristina finalmente pousou sua taça na mesa, evitando olhar diretamente para mim. Júlio parecia estar buscando freneticamente palavras em sua mente, sua boca abrindo e fechando como a de um peixe fora d'água. "Mãe, eu posso explicar?" "Não é necessário explicar, filho. A cena fala por si mesma." Sérgio, percebendo a tensão, interveio profissionalmente. "Posso trazer mais uma cadeira para a senhora, dona Aparecida?" Antes que Júlio pudesse protestar, ou que eu pudesse responder, uma voz familiar soou às minhas costas. "Aparecida Ribeiro, é você mesmo?" Virei-me para encontrar Antônio Peixoto, um senhor elegante de aproximadamente 75 anos, que frequentemente cruzava meu caminho em eventos sociais do bairro. Ele era viúvo há alguns anos e conhecido por sua cordialidade e bom humor. "Antônio, que surpresa agradável!" respondi, genuinamente aliviada por essa interrupção inesperada. "Estava jantando sozinho ali no canto e reconheci você de longe. Esse vestido verde é inconfundível, combina perfeitamente com seus olhos." Ele sorriu, aquele sorriso caloroso que sempre me fazia sentir à vontade. Então, notou a situação em que me encontrava. "Ah, perdoe-me. Estou interrompendo um momento familiar?" Antes que pudesse responder, Júlio se levantou abruptamente. "Não, senhor. Desculpe, não sei seu nome." "Antônio Peixoto, muito prazer. Júlio Ribeiro, filho da Aparecida." Ele estendeu a mão mecanicamente. "Essa é minha esposa, Cristina." Cristina acenou levemente com a cabeça, ainda parecendo desconfortável. Um silêncio constrangedor pairou sobre nós quatro. Antônio, percebendo a tensão, tentou aliviar a situação. "Bem, não queria interromper. Só pensei em cumprimentar uma velha amiga. Aparecida. Depois nos falamos." Algo dentro de mim não queria deixá-lo ir. Talvez fosse o desejo de não enfrentar aquela situação sozinha. Ou talvez fosse algo mais, uma intuição que apenas agora começava a despertar. "Antônio, por que não se junta a nós?" As palavras saíram de minha boca quase sem que eu percebesse. "Isto é, se você não se importar, Júlio." Meu filho parecia atordoado, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. Bem, claro, pode se juntar a nós." Miguel, o jovem garçom que servia à mesa, rapidamente providenciou mais 2 cadeiras. Sentei-me ao lado de Antônio, de frente para Júlio e Cristina. O arranjo de flores no centro da mesa agora parecia criar uma barreira física entre nós, simbolizando perfeitamente o abismo emocional que eu começava a perceber. "Então, qual é a ocasião da celebração?" perguntou Antônio, tentando iniciar uma conversa. Júlio e Cristina trocaram olhares rápidos, e eu aproveitei o momento para tomar a palavra. "Meu filho passou em um concurso público para a Secretaria da Fazenda, entre os 10 primeiros colocados." "Ora, mas isso é maravilhoso. Parabéns, jovem." Antônio ergueu sua taça em direção a Júlio. Um brinde ao seu sucesso, então. Cristina e Júlio levantaram suas taças hesitantemente. Eu não tinha uma taça ainda, e Miguel, percebendo isso, rapidamente trouxe mais champanhe e taças para Antônio e para mim. "A senhora gostaria de alguma entrada para começar?" perguntou Miguel, talvez tentando normalizar a situação. "Sim, por favor. O que você recomenda esta noite?" Enquanto Miguel descrevia os pratos especiais da casa, observei meu filho pelo canto do olho. Ele parecia completamente deslocado, como se de repente fosse um estranho em seu próprio jantar de celebração. Cristina alternava entre olhar para o guardanapo em seu colo e lançar olhares furtivos para a saída, como se calculasse a distância até a porta. Miguel terminou de explicar o menu e se afastou para buscar as entradas que pedimos. Novamente, o silêncio caiu sobre nossa mesa, interrompido apenas pelos sons ambientes do restaurante. O tilintar de talheres, conversas abafadas das outras mesas, a música suave ao fundo.
Então, Júlio, começou Antônio, claramente tentando quebrar o gelo. Sua mãe deve estar muito orgulhosa. Passar em um concurso tão concorrido não é para qualquer um. Sim, Júlio engoliu em seco. Foi difícil. Muitas matérias para estudar, muita concorrência. E quanto tempo você se preparou? Cerca de 1 ano e meio. Um período de sacrifícios, imagino. Para você e para sua família. A palavra sacrifícios pareceu atingir Júlio como uma flecha. Ele baixou o olhar para sua taça, agora quase vazia. Sim, muitos sacrifícios, concordou ele em voz baixa. Cristina, que até então permanecia em silêncio, subitamente se pronunciou. Na verdade, foram quase 2 anos de preparação intensa. Júlio merece esta celebração mais do que ninguém. Ele estudou incansavelmente. Algo na maneira como ela enfatizou a palavra ele fez meu estômago apertar, como se quisesse deixar claro que o mérito era exclusivamente do marido, que os sacrifícios foram apenas dele. Com certeza, respondi calmamente. Júlio sempre foi muito dedicado, desde pequeno. Tomei um gole do champanhe, sentindo as bolhas delicadas explodirem em minha língua. Era um champanhe caro, eu sabia. Provavelmente o mesmo que eu havia pedido a Sérgio para nossa celebração, que nunca aconteceria. E agora vêm novos desafios, não é mesmo? Continuei. A adaptação ao novo trabalho, novas responsabilidades. Sim, terei que passar por um período de treinamento, respondeu Júlio, parecendo aliviado por estarmos falando de assuntos práticos. São 3 meses de formação antes de assumir efetivamente o cargo. E onde será esse treinamento? Aqui mesmo em Salvador, na sede central. A conversa fluía artificialmente, como se estivéssemos todos atores em uma peça mal ensaiada. Cada palavra parecia calculada, cada gesto estudado. Cristina brincava nervosamente com sua aliança, girando-a no dedo. Júlio bebia mais do que o normal, enchendo sua taça repetidamente. As entradas chegaram, trazendo um breve alívio para a atenção. Comentamos superficialmente sobre a apresentação impecável dos pratos, sobre como o molho estava delicioso, sobre como o Casa Dourada mantinha seu padrão de excelência. Foi durante a refeição principal que a fachada começou a desmoronar. Miguel serviu um vinho tinto para acompanhar os pratos principais, e com o álcool, as línguas começaram a se soltar. Júlio me contou que você o ajudou muito com os estudos, dona Aparecida, comentou Cristina, surpreendendo-me com a menção direta ao meu papel. Fiz o que qualquer mãe faria, respondi, cortando delicadamente um pedaço de peixe grelhado. Nem toda mãe estudaria matérias complicadas de concurso aos 72 anos, observou Antônio, sorrindo gentilmente para mim. Júlio pigarreou, parecendo desconfortável. Sim, minha mãe foi dedicada. Dedicada? A palavra saiu da minha boca antes que pudesse contê-la. É assim que você descreve? O restaurante de repente parecia silencioso demais. Podia sentir o olhar de Antônio sobre mim, preocupado. Mãe, não vamos começar com isso aqui. Começar com o quê, exatamente? Com a verdade? Cristina pousou os talheres delicadamente. Dona Aparecida, todos reconhecemos sua dedicação. Júlio sempre fala do quanto você o ajudou. Mesmo? E é por isso que vocês estão celebrando aqui, sem mim? Depois que ele me disse que estava cansado demais para sair esta noite? As palavras ficaram suspensas no ar como uma nuvem pesada antes de uma tempestade. Vi o rosto de Júlio empalidecer, enquanto Cristina parecia ter sido petrificada. Foi um mal-entendido. Júlio finalmente respondeu, a voz baixa. Tínhamos planejado esta comemoração há dias, só nós dois. Quando você ligou sobre o jantar, eu não soube como dizer que já tínhamos outros planos. Então, mentir pareceu a melhor opção? A calma na minha voz me surpreendia. Não havia raiva, apenas uma profunda tristeza. Não queria magoá-la. E como está funcionando isso até agora? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio discretamente sinalizou para Miguel, que se aproximou. Poderia trazer mais uma garrafa de vinho, por favor? E talvez uma água com gás para mim. Era sua maneira gentil de nos dar mais alguns minutos para processar a situação. E fiquei grata por sua sensibilidade. Cristina foi a primeira a quebrar o silêncio. Dona Aparecida, não foi por mal. Júlio queria uma noite só nossa para comemorarmos juntos.
Este concurso foi uma pressão enorme para nosso casamento. Quase não nos víamos mais. Entendo, respondi sinceramente. E de fato entendia. O que doía não era que eles quisessem um momento a sós para celebrar. Era a mentira, a exclusão deliberada, como se eu fosse um fardo do qual precisavam se livrar temporariamente. Poderíamos ter marcado outro dia para comemorar com a senhora, continuou Cristina, tentando consertar a situação. Foi uma falta de consideração da nossa parte. Júlio permanecia em silêncio, estudando intensamente o padrão da toalha de mesa como se ali estivessem escritos os segredos do universo. Sabe, Cristina? Comecei ajeitando o guardanapo sobre meu colo. Quando você mencionou a dedicação, fiquei pensando. Dedicação é uma palavra interessante. Para mim, significou abrir mão da minha própria vida por quase 2 anos. Significou investir minhas economias em cursos e materiais. Significou noites sem dormir, estudando matérias que nunca fizeram parte da minha formação. Significou economizar nos meus remédios para poder pagar por apostilas caras. Júlio levantou o olhar surpreso. Você economizou nos seus remédios? Entre outras coisas, sim. Mas, mãe, por que nunca me disse isso? Porque não deveria ser necessário dizer. As palavras saíram suaves, mas carregadas de significado. Vi o impacto que causaram em meu filho. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, ficaram marejados. Por um momento, vislumbrei o menino que ele um dia foi, o garotinho que corria para meus braços quando se machucava no playground, que me mostrava orgulhoso seus desenhos da escola. Antônio, percebendo a intensidade do momento, educadamente se retirou para o toalete, dando-nos privacidade. Miguel também parecia ter entendido a delicadeza da situação, mantendo-se a uma distância respeitosa, atento apenas para atender quando necessário. Não queria que você sacrificasse sua saúde por mim, murmurou Júlio, a voz embargada. Um sacrifício só é um sacrifício quando dói, filho. Do contrário, é apenas uma troca conveniente. Cristina pousou sua mão sobre a de Júlio em um gesto de apoio. Dona Aparecida, não sabíamos. Júlio sempre disse que você estava bem, que sua aposentadoria era confortável. E o que mais ele diria? Que a mãe idosa estava se privando do básico para ajudá-lo? Que orgulho haveria nisso para um homem adulto? Mãe, não estou dizendo isso para fazer você se sentir culpado, Júlio. Fiz minhas escolhas conscientemente, porque acreditava em você, no seu potencial. O que me dói não são os sacrifícios em si. É perceber que, no momento de celebrar, eu não fui incluída. Como se todo aquele esforço conjunto não significasse nada. Neste momento, Miguel se aproximou discretamente. Desculpem interromper, mas o chefe pergunta se gostariam de conhecer as opções de sobremesa. Os 3 nos entreolhamos, e foi Cristina quem respondeu. Acho que precisamos de mais alguns minutos, por favor. Quando Miguel se afastou, Júlio finalmente pareceu encontrar suas palavras. Mãe, eu errei. Devia ter sido honesto com você desde o início. Não sei por que menti. Talvez eu só quisesse um momento onde a conquista fosse só minha, entende? Onde eu não fosse o filho da Aparecida que precisou da ajuda da mãe para passar no concurso. A honestidade de suas palavras me pegou desprevenida. Não era a desculpa elaborada que eu esperava, mas uma confissão sincera de insegurança, de fragilidade. Filho, a conquista é sua. Nunca pensei o contrário. Ajudar você não diminui seu mérito. Apenas mostra que você soube aceitar apoio quando precisou. Antônio retornou à mesa, sentindo que a tempestade havia amenizado. Está tudo bem por aqui? Estamos trabalhando nisso. Respondi com um pequeno sorriso. O jantar continuou, ainda com momentos de tensão, mas agora com uma honestidade que não existia antes. Falamos sobre o futuro, sobre os planos de Júlio no novo emprego, sobre as possibilidades que se abriam. Conversamos sobre reforma do apartamento que Cristina tanto desejava fazer, agora que a estabilidade financeira permitiria. Ao final da noite, quando o restaurante já começava a esvaziar, Júlio pediu a conta. Vi quando ele engoliu em seco ao olhar o valor. O Casa Dourada não era conhecido por seus preços acessíveis. Sem pensar 2 vezes, abri minha bolsa e tirei meu cartão de crédito. Deixe que eu pago, filho. É a minha parte na comemoração. Ele hesitou por um momento.
mas então acenou com a cabeça, aceitando o gesto. Não era apenas sobre o dinheiro, e ambos sabíamos disso. Era sobre reconhecimento, sobre valorização mútua. Ao sairmos do restaurante, o ar fresco da noite baiana nos envolveu. Antônio, sempre cavalheiro, ofereceu-se para me acompanhar até em casa. Júlio e Cristina pareceram aliviados, talvez ainda precisando de tempo para processar tudo o que foi dito. "Nos falamos amanhã, mãe?" perguntou Júlio, ainda com um resquício de insegurança na voz. "Claro, filho." Nos despedimos com um abraço que pareceu mais sincero, mais profundo do que qualquer outro que havíamos trocado nos últimos anos. Não era um final feliz de conto de fadas. Havia feridas abertas, verdades incômodas expostas, dores que precisariam de tempo para cicatrizar. Mas era um começo honesto. Enquanto caminhava com Antônio pelas ruas iluminadas de Salvador, senti que algo fundamental havia mudado dentro de mim. A decepção inesperada daquela noite havia sido dolorosa, mas também reveladora. Pela primeira vez em muitos anos, comecei a pensar no que eu queria para mim mesma, não apenas para meu filho ou minha família. "Está tudo bem, Aparecida?" perguntou Antônio, notando meu silêncio reflexivo. "Não tenho certeza", respondi com honestidade, "mas acho que vai ficar." O que eu não sabia naquele momento era que aquela noite seria apenas o começo de uma transformação muito maior em minha vida. Uma jornada que me levaria a lugares e decisões que jamais imaginei possíveis aos 72 anos. A noite após o jantar no Casa Dourada foi de insônia completa. Deitada em minha cama, com o ventilador girando preguiçosamente no teto, revivia cada momento, cada palavra dita e não dita. A imagem do rosto de Júlio quando me viu no restaurante permanecia gravada em minha mente como uma fotografia antiga que se recusa a desbotar. Não era apenas surpresa em seus olhos. Era culpa, vergonha e talvez um traço de irritação por ter seus planos interrompidos. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, levantei-me exausta, mas estranhamente determinada. Olhei-me no espelho do banheiro e mal reconheci a mulher que me encarava. Não era apenas o cabelo desalinhado após uma noite de revirar na cama, nem as olheiras profundas que denunciavam a falta de sono. Havia algo diferente nos olhos. Uma centelha que não via há muitos anos. Era como se, de alguma forma, a decepção tivesse removido uma venda que nem sabia que usava. Fiz meu café da manhã simples, torradas com manteiga e uma xícara de café forte, e sentei-me na pequena varanda do meu apartamento. Lá embaixo, Salvador já despertava. Vendedores ambulantes preparavam suas barracas. Funcionários apressados corriam para pegar o ônibus. O sol dourado da Bahia começava a aquecer as pedras do calçamento. A vida seguia seu curso, indiferente às pequenas tragédias pessoais de uma senhora de 72 anos. O telefone tocou às 8h37. Era Júlio. Hesitei antes de atender, deixando-o tocar mais 2 vezes enquanto organizava meus pensamentos. "Bom dia, filho", respondi finalmente, mantendo a voz neutra. "Mãe!" A voz dele soava hesitante, quase infantil. "Precisamos conversar sobre ontem." "Sim, precisamos. Posso passar aí mais tarde? Depois do almoço, talvez?" Considerei a proposta por um momento. Parte de mim queria adiar esta conversa indefinidamente, fingir que tudo estava bem, voltar ao padrão familiar de sacrifícios silenciosos. Mas a mulher nova no espelho daquela manhã parecia ter outros planos. "Na verdade, Júlio, gostaria de te encontrar em um lugar neutro. O parque da cidade, às 3 da tarde, perto do lago." Houve uma pausa do outro lado da linha. Esta não era minha resposta usual. Normalmente eu diria: "Claro, filho, venha quando quiser. Faço um bolo para você." "Tudo bem", ele respondeu finalmente. "Estarei lá." Após desligar, uma sensação estranha me invadiu. Metade ansiedade, metade liberdade. Decidi usar as horas que me restavam para colocar em ordem não apenas meus pensamentos, mas também minha vida. Peguei uma caixa de papelão vazia e comecei a vasculhar o pequeno escritório que havia transformado em central de estudos para o concurso de julho. Um por um, fui recolhendo os materiais espalhados. Apostilas caras com suas páginas destacadas e cheias de anotações nas margens, livros de direito administrativo,
cadernos com minha letra caprichosa resumindo leis e decretos, fichas coloridas com macetes e dicas para memorização. Enquanto organizava tudo, lembranças dos últimos 2 anos passavam como um filme em minha mente. Lembrei-me da primeira vez que tentei entender o complicado sistema de licitações públicas. Passei 3 dias inteiros debruçada sobre o mesmo capítulo, consultando dicionários, assistindo videoaulas, fazendo anotações meticulosas. Não era apenas para ajudar Júlio, percebi agora, mas também para provar a mim mesma que ainda era capaz de aprender, de ser útil. Encontrei uma pasta verde contendo todos os recibos, mensalidades dos cursos preparatórios, pagamentos de professores particulares, compras de livros, inscrições em simulados online. Somados, representavam uma fortuna para alguém que vivia de aposentadoria. Separei esta pasta cuidadosamente, colocando-a sobre a mesa. Em seguida, abri meu computador e acessei o aplicativo do banco. Com alguns cliques, imprimi os extratos dos últimos 2 anos, destacando com marca-texto amarelo cada retirada feita para financiar os estudos de Júlio. Os números em sequência contavam uma história de sacrifício contínuo e silencioso. Numa gaveta quase esquecida, encontrei a caderneta da farmácia onde anotava os medicamentos não comprados. Antihipertensivos substituídos por versões mais baratas e menos eficazes. Suplementos para os ossos adiados por meses. Colírio especial para início de catarata que nunca cheguei a usar regularmente. Acrescentei esta caderneta à pasta. Por último, redigi uma carta. Não era uma carta de acusação, nem de autopiedade. Era simplesmente um relato objetivo de tudo que havia feito, sentido e sacrificado. Escrevi com a mesma clareza com que costumava redigir relatórios hospitalares, mas permiti que, em alguns trechos, meu coração falasse mais alto que a razão. Assinei ao final com meu nome completo e a data. Olhei para o relógio e percebi que já passava do meio-dia. Tomei um banho demorado, vesti uma roupa confortável, mas elegante, uma calça de linho azul marinho e uma blusa branca de algodão, e prendi meus cabelos em um coque simples. Não era o visual elaborado da noite anterior, com joias caras e roupas de festa. Era apenas eu, Aparecida Ribeiro, em minha essência. Antes de sair, recebi uma mensagem de Antônio Peixoto. Ele perguntava gentilmente como eu estava após os acontecimentos da noite anterior e se oferecia para um café qualquer dia desses. Respondi agradecendo a preocupação e dizendo que entraria em contato em breve. Sua presença inesperada no restaurante havia sido como um lembrete do universo de que eu não estava completamente sozinha. O táxi me deixou na entrada principal do parque da cidade às 14h45. Caminhei lentamente pelos caminhos sombreados por árvores centenárias, observando as famílias que aproveitavam a tarde ensolarada, os jovens praticando esportes, os idosos jogando dominó nas mesas de pedra. A vida acontecendo em suas infinitas variações. Cheguei ao lago alguns minutos antes das 3. Escolhi um banco de madeira com vista para a água e para o pequeno pier, onde crianças jogavam migalhas de pão para os patos. A bolsa em meu colo parecia pesar 1 tonelada, não pelos papéis que carregava, mas pelo significado que continham. Pontualmente às 3, vi Júlio se aproximando pelo caminho principal. Mesmo à distância, notei que ele parecia tenso, os ombros ligeiramente curvados como se carregasse um peso invisível. Vestia roupas casuais, jeans e camisa polo, mas seu cabelo cuidadosamente penteado denunciava que havia se preparado para este encontro. "Mãe", ele disse ao se aproximar, inclinando-se para beijar minha bochecha. "Sente-se, filho", convidei, indicando o espaço ao meu lado no banco. Por alguns instantes, ficamos em silêncio, observando o movimento do parque. Um patinho atrasado corria desajeitadamente para alcançar sua família na água. Uma menina de tranças coloridas gargalhava enquanto seu pai a empurrava no balanço. A brisa suave agitava as folhas das árvores ao nosso redor. "Sobre ontem à noite", começou Júlio, quebrando finalmente o silêncio. "Antes de falarmos sobre ontem", interrompi suavemente, "gostaria que compreendesse algo sobre os últimos 2 anos. Abri minha bolsa e retirei a pasta verde que havia preparado. Entreguei a ele com um gesto simples, sem dramaticidade.
O que é isso? A verdade. Toda ela. Ele abriu a pasta hesitantemente, como quem teme o que pode encontrar. Vi seus olhos percorrendo os recibos, os extratos bancários marcados em amarelo, a caderneta da farmácia com suas anotações a lápis. Seu rosto foi mudando gradualmente, de confusão para surpresa, de surpresa para horror, de horror para uma compreensão dolorosa. Mãe, eu não sabia, não imaginava que você estava economizando nos remédios, comendo menos, abrindo mão das pequenas alegrias da vida? Não, você não sabia porque eu não queria que soubesse. O orgulho é uma coisa engraçada, filho. Às vezes ele nos impede de pedir ajuda, outras vezes nos impede de mostrar o quanto estamos nos sacrificando. Júlio continuava folheando os papéis, a incredulidade estampada em seu rosto. Quando chegou a carta, começou a ler em silêncio. Vi seus olhos marejarem em determinado ponto, suas mãos tremerem ligeiramente ao virar uma página. Por que nunca me disse que estava passando por dificuldades? Eu poderia ter arranjado outro emprego, poderia ter pedido um empréstimo e desistir do concurso, abandonar a oportunidade de ter estabilidade, um bom salário, um futuro seguro? Não, Júlio. Fiz uma escolha consciente. Investi em você porque acredito no seu potencial, porque queria ver você realizado. Não me arrependo disso. Ele fechou a pasta e a segurou com força entre as mãos, como se tentasse absorver todo o seu conteúdo pelo tato. Então por que está me mostrando isso agora? A pergunta pairou no ar entre nós. Um casal de idosos passou caminhando lentamente, de mãos dadas, trocando sorrisos cúmplices. Observei-os por um momento, perguntando-me se um dia teria novamente essa conexão com alguém. Porque ontem à noite percebi algo importante. Sacrifício sem reconhecimento é apenas autodestruição. Não quero mais viver assim, Júlio. Não quero mais ser a mãe invisível que existe apenas para servir, para ajudar, para se anular em nome do bem-estar dos outros. Meu filho abaixou a cabeça, estudando os próprios sapatos. Nunca pedi que se sacrificasse assim por mim. Não precisou pedir. O amor de mãe me levou a fazer essas escolhas. Mas amor não deveria ser unilateral, filho. Não deveria doer tanto. Vis, o que você quer de mim, mãe? Um reembolso? Agradecer de joelhos? A amargura em sua voz me pegou de surpresa. Respirei fundo, controlando a vontade de recuar, de dizer que estava tudo bem, de voltar ao padrão familiar de engolir mágoas para manter a paz. O que eu quero é respeito, consideração, honestidade. Se não queria que eu participasse da comemoração no restaurante, bastava dizer: Mãe, quero uma noite a sós com Cristina para celebrar. Eu teria entendido. O que me feriu foi a mentira. Foi ver que, depois de tudo que passei, você me excluiu como se eu fosse um incômodo, um peso. As palavras pareceram atingi-lo como um soco. Seu rosto corou intensamente e ele se levantou do banco, dando alguns passos até a beira do lago antes de voltar-se para mim. Não sei ser o filho perfeito que você espera, mãe. Não sei retribuir na mesma medida todo esse sacrifício. E sim, às vezes me sinto sufocado por tanta dedicação, por tanta presença. Queria apenas um momento de glória pessoal, sem a sombra da grande Aparecida Ribeiro pairando sobre mim. Suas palavras me feriram, mas também trouxeram uma clareza inesperada. Pela primeira vez, enxerguei a situação do ponto de vista dele. Um homem adulto, tentando provar seu valor, carregando o peso das expectativas maternas, o peso da gratidão obrigatória. Entendo, disse finalmente, levantando-me também, e respeito seu desejo de independência. Mas independência não se conquista com mentiras, Júlio. Se conquista com diálogo, com limites claros, com honestidade. Ficamos frente a frente, mãe e filho, com décadas de amor, expectativas e frustrações não ditas entre nós. Um grupo de crianças passou correndo, rindo alto, perseguindo uma pipa colorida que dançava no céu. A vida continuava ao nosso redor, indiferente ao pequeno drama que se desenrolava naquele canto do parque. O que acontece agora? Perguntou ele, parecendo subitamente mais jovem, mais vulnerável. Tirei de minha bolsa um envelope lacrado e entreguei a ele. Isso acontece. O que é isso? A escritura do apartamento onde você e Cristina moram.
Transferi para o nome de vocês. É oficialmente seu agora. Ele pegou o envelope com mãos trêmulas. Mãe, não posso aceitar. Depois de tudo que você gastou comigo, isso é uma forma de encerrar um ciclo, Júlio. Vocês precisam de um lar próprio, sem o peso de viverem de favor, na casa da mãe, como ouvi Cristina comentar certa vez. Seu rosto demonstrou surpresa e embaraço. Você ouviu isso? As paredes do apartamento não são tão espessas quanto vocês imaginam. Tentei sorrir, mas saiu mais como uma careta. Além disso, há mais uma coisa que preciso te contar. Indiquei o banco e nos sentamos novamente. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Algumas lâmpadas do parque já se acendiam, criando pequenas ilhas de luz nos caminhos. Tomei uma decisão importante após o jantar de ontem. Vou me mudar para Paraty. Paraty? No Rio de Janeiro? Mas por quê? Sua vida é aqui, seus amigos, sua rotina. Exatamente por isso, Júlio. Minha vida tem sido tão previsível, tão dedicada aos outros, que esqueci de viver para mim mesma. Em Paraty, vou abrir uma pequena pousada. Sempre sonhei em ter um negócio próprio, em receber pessoas, em criar um espaço acolhedor. Mas como? De onde veio essa ideia? Lembra-se do Antônio que conhecemos ontem no restaurante? Ele tem uma casa em Paraty há anos e está procurando um sócio para transformá-la em uma pousada. Conversamos muito depois que saímos do restaurante e... Bem, a proposta parece perfeita para mim neste momento da vida. Júlio me olhava como se eu fosse uma estranha. E talvez, de certa forma, eu realmente fosse. Uma versão de sua mãe que ele nunca havia conhecido verdadeiramente. Vai se mudar para outra cidade, com um homem que mal conhece, para abrir um negócio aos 72 anos? Isso é loucura, mãe. Talvez. Ou talvez seja a coisa mais sensata que já fiz. Antônio é um homem respeitável, viúvo há 5 anos, com uma vida estável. A casa em Paraty é linda, perto da praia, com um jardim maravilhoso. E quanto à idade? Bem, se não for agora, quando será? Devo esperar mais 10 anos? 20? Mas você não sabe nada sobre hotelaria. Sei receber pessoas. Sei fazer com que se sintam bem-vindas. Administrei um hospital por décadas, filho. Uma pousada pequena não parece um desafio tão grande em comparação. Ele passou as mãos pelo cabelo, em um gesto de frustração que reconheci desde sua adolescência. E quanto a mim? A Márcia? Sua família? Márcia já vive em Barcelona há anos. Você agora tem um emprego estável, uma casa própria e está construindo sua vida com Cristina. Não estou abandonando vocês. Estou apenas começando a viver para mim também. Um silêncio denso se instalou entre nós. Ao longe, um flautista tocava uma melodia suave que parecia flutuar sobre o lago. O céu agora exibia as primeiras estrelas, pequenos pontos brilhantes no azul escurecido. Quando pretende ir? Perguntou finalmente, a voz controlada. Em 3 semanas. O tempo suficiente para organizar a mudança, resolver pendências, despedir-me dos amigos. E se não der certo? Se você se arrepender? Sorri, tocando gentilmente seu braço. Então volto. Simples assim. Não estou queimando pontes, Júlio. Estou apenas construindo novos caminhos. Ele assentiu lentamente, ainda processando tudo. Vi em seus olhos uma mistura de emoções. Preocupação, confusão, talvez um traço de admiração relutante. Quero que saiba que essa decisão não foi tomada como vingança ou para puni-lo pelo que aconteceu ontem. Venho pensando nisso há algum tempo, mas nunca tive coragem suficiente para dar o passo. O que mudou então? Eu mudei. Ontem à noite, no restaurante, quando vi você e Cristina celebrando sem mim, algo se quebrou dentro de mim. Não foi apenas meu coração, foi uma ilusão. A ilusão de que minha vida estava completa apenas sendo mãe, apenas servindo aos outros. Percebi que preciso mais, que mereço mais. Júlio baixou o olhar para o envelope em suas mãos, passando os dedos sobre o lacre como se tentasse decifrar um código secreto. Não sei o que dizer, mãe. Não precisa dizer nada agora. Apenas pense no que conversamos. Reflita sobre o que significa realmente ser independente, ser adulto,
não é apenas ter seu próprio dinheiro ou sua própria casa. É assumir responsabilidades emocionais também. Levantei-me, ajeitando minha bolsa no ombro. O parque agora estava mais vazio. A maioria das famílias já tinha ido embora. Apenas alguns casais permaneciam, aproveitando o início da noite amena. Preciso ir agora. Tenho muito o que organizar nas próximas semanas. Ele se levantou também, ainda segurando o envelope e a pasta com os documentos. Parecia menor de alguma forma, como se o peso das revelações o tivesse comprimido fisicamente. Posso passar na sua casa amanhã? Para conversarmos mais? Claro, filho. Minha porta sempre estará aberta para você. Nos abraçamos brevemente. Um abraço contido, cheio de palavras não ditas. Enquanto me afastava pelo caminho iluminado do parque, senti uma mistura de tristeza e libertação. Cada passo parecia mais leve que o anterior, como se estivesse deixando para trás não apenas meu filho, mas também décadas de condicionamento, de abnegação, de sacrifício silencioso. Ao chegar em casa, encontrei uma mensagem de Antônio no celular. Ele havia enviado fotos da casa em Paraty, uma construção charmosa de estilo colonial, com paredes brancas e janelas azuis, um jardim exuberante cheio de flores tropicais e uma vista deslumbrante para o mar. Junto com as fotos, uma mensagem simples: esperando por você quando estiver pronta. Sentada na varanda do meu apartamento, olhando as luzes de Salvador brilhando na noite, sorri para mim mesma. A vida, percebi, não acaba aos 72 anos. Às vezes, é quando realmente começa. As 3 semanas seguintes passaram como um redemoinho. Nunca imaginei que encerrar uma vida de mais de 7 décadas em Salvador exigiria tantas providências, tantas decisões, tantas despedidas. Cada objeto em meu apartamento parecia ter uma história para contar. Cada canto guardava memórias que precisavam ser revisitadas antes de seguir em frente. Comecei pelos armários da cozinha. Panelas que alimentaram gerações da família Ribeiro. Jogos de talheres recebidos como presente de casamento há quase 50 anos. Louças delicadas usadas apenas em ocasiões especiais. Separei o que levaria comigo, o mínimo necessário para começar uma nova vida. E o que doaria. A prataria que pertenceu à minha mãe foi cuidadosamente embalada para Márcia. Um dia você vai querer isso, escrevi no cartão que acompanhava o pacote a ser enviado para Barcelona. O guarda-roupa foi o próximo desafio. Vestidos que não usava há anos. Sapatos guardados em suas caixas originais. Bolsas que combinavam com ocasiões que não faziam mais parte da minha vida. Doei quase tudo, mantendo apenas o essencial e algumas peças de valor sentimental. O vestido verde esmeralda que usei naquela fatídica noite no Casa Dourada foi uma das poucas exceções, não pelo que representava, mas como um lembrete do momento em que decidi mudar minha vida. Entre caixas e mais caixas, encontrei o álbum de casamento. Júlio Ribeiro, meu falecido marido, sorria na fotografia em preto e branco, tão jovem, tão cheio de esperanças. O que você diria de minha decisão, Júlio? Perguntei à fotografia amarelada. Quase pude ouvir sua resposta. Já estava na hora, Aparecida. Já estava na hora. Olga foi a primeira amiga a quem contei sobre meus planos. Estávamos sentadas em nossa mesa habitual na confeitaria do bairro, compartilhando 1000 folhas e 2 xícaras de chá de jasmim. Paraty? Com aquele senhor do restaurante? Aparecida Ribeiro, você sempre foi a sensata entre nós duas. O que aconteceu? Seus olhos arregalados refletiam uma mistura de choque e admiração. A sensatez tem muitas faces, minha amiga. Passei a vida inteira sendo sensata para os outros. Agora quero experimentar ser sensata para mim mesma. Ela estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha com força. Vou sentir sua falta todos os dias. Quem vai me ouvir reclamar dos achaques da idade? Quem vai me acompanhar nas caminhadas matinais? Você sempre pode me visitar em Paraty. A pousada terá um quarto especial só para você, com vista para o jardim. Prometemos manter contato diário, mesmo à distância. Tecnologia não era problema para nós duas. Já fazíamos videochamadas com nossos filhos e netos há anos. Antes de nos despedirmos, ela me entregou um pequeno embrulho, para dar sorte no novo começo. Era uma estatueta de cerâmica representando Iemanjá, a rainha do mar na cultura baiana.
para que as águas de Paraty sejam tão generosas com você quanto as de Salvador foram. O Dr. Paulo, meu médico e antigo colega de hospital, reagiu com preocupação profissional quando contei sobre a mudança durante minha consulta de rotina. Aparecida, você tem acompanhamento médico aqui, conhece os hospitais da região, tem seu histórico todo conosco. Recomeçar em outra cidade, na sua idade, na minha idade? Ergui uma sobrancelha desafiadora. Paulo, você tem o mesmo número de anos que eu. Se eu dissesse que você está velho demais para abrir uma clínica particular, como se sentiria? Ele teve a decência de parecer constrangido. Touché. Mas como seu médico e amigo, preciso expressar minhas preocupações. E como sua amiga e ex-colega, agradeço a preocupação. Mas já verifiquei. Paraty tem um excelente sistema de saúde e estou a menos de 2 horas de carro de cidades maiores caso precise. Além disso, acrescentei com um sorriso. Planejar esta mudança fez mais pela minha pressão arterial do que qualquer medicamento que você já me receitou. Ele não pôde deixar de rir. Ao final da consulta, entregou-me um envelope com cópias de todos os meus exames e um encaminhamento para um colega em Angra dos Reis, cidade próxima a Paraty. Para emergências, explicou. Espero que nunca precise usar. As reações dos vizinhos do corredor da Vitória foram variadas. Alguns demonstraram genuína tristeza com minha partida. Outros mal disfarçaram a inveja por minha coragem de recomeçar. Dona Gertrudes, do 5º andar, uma viúva conhecida por sua língua afiada, não perdeu a oportunidade de opinar. Na nossa idade Aparecida, deveríamos buscar estabilidade, não aventuras. Essa história de pousada me parece uma fantasia perigosa. Talvez, respondi calmamente. Mas prefiro uma fantasia perigosa a uma realidade segura e vazia. Ela não teve resposta para isso. A reação de Júlio foi a mais complexa de todas. Depois de nosso encontro no parque da cidade, ele passou por uma montanha-russa emocional. Primeiro a negação, depois a raiva, então a barganha, até finalmente chegar a uma aceitação relutante. Visitava-me quase diariamente agora, às vezes sozinho, às vezes com Cristina. Em cada visita, parecia tentar memorizar detalhes do apartamento onde cresceu, como se tentasse preservar cada centímetro em sua memória. Numa tarde particularmente difícil, enquanto eu empacotava os livros da estante da sala, ele finalmente abordou o que parecia incomodá-lo mais. Mãe, ainda não consigo entender como você pode confiar tanto em um homem que conheceu há tão pouco tempo. Coloquei o livro que segurava de volta na estante e me sentei ao lado dele no sofá. Antônio e eu não somos adolescentes apaixonados, filho. Somos 2 adultos maduros que viram uma oportunidade de compartilhar o outono da vida de forma produtiva e prazerosa. Mas e se ele tiver segundas intenções? Se estiver atrás do seu dinheiro? Ri com genuíno divertimento. Que dinheiro, Júlio? A maior parte das minhas economias foi investida na sua educação e no seu concurso. O que sobrou mal dá para mobiliar meu quarto na pousada. Toquei seu joelho gentilmente. Além disso, Antônio é um homem de posses. A casa em Paraty é apenas uma de suas propriedades. Se alguém está em desvantagem financeira nessa parceria, certamente não é ele. Júlio abaixou a cabeça envergonhado. Desculpe, é que tudo está mudando tão rápido. Sempre imaginei que você estaria aqui, neste apartamento, para sempre. Para sempre é um tempo muito longo, filho. E este apartamento jamais foi meu destino final. Foi apenas uma parada no caminho. Essas conversas, embora difíceis, foram curando as feridas abertas naquela noite no Casa Dourada. Aos poucos, Júlio parecia compreender não apenas minha decisão de partir, mas também os motivos que me levaram a ela. O ressentimento dava lugar a uma aceitação madura, e ocasionalmente eu vislumbrava um brilho de admiração em seus olhos. Uma semana antes de minha partida, Cristina apareceu sozinha em meu apartamento, carregando uma pequena caixa decorada. Dona Aparecida gostaria de conversar se a senhora tiver um tempo. Convidei-a para entrar e ofereci um café. Enquanto eu preparava a bebida na cozinha, observei como ela parecia deslocada sentada na sala, em meio às caixas de mudança. Sempre tivemos uma relação cordial, mas nunca verdadeiramente próxima. Havia um respeito mútuo, porém distante. Trouxe algo para a senhora, disse ela quando retornei com o café.
Empurrou a caixinha em minha direção sobre a mesa de centro. É uma pequena lembrança para sua nova casa. Dentro da caixa, encontrei um delicado porta-retratos de prata com uma fotografia recente de Júlio, Cristina e eu, tirada durante um almoço de domingo. Não me lembrava de ter visto esta foto antes. Júlio me contou sobre tudo, continuou ela, enquanto eu admirava o presente. Sobre como a senhora economizou nos remédios para pagar os cursos dele, como estudou junto com ele, como investiu tudo o que tinha no futuro dele. E sobre aquela noite no restaurante, sua voz falhou um pouco, e percebi que estava genuinamente emocionada. Quero que saiba que não foi ideia minha excluí-la da comemoração. Júlio disse que você estava cansada, que preferia uma celebração mais íntima depois. Eu deveria ter insistido, deveria ter ligado pessoalmente para confirmar. Me sinto terrivelmente culpada. Pousei o porta-retratos sobre a mesa e segurei suas mãos entre as minhas. Eram mãos jovens, com unhas bem cuidadas e uma aliança dourada brilhando no dedo anular. Cristina, não carregue essa culpa. A responsabilidade foi de Júlio, não sua. E mesmo ele já está perdoado. Aquela noite foi dolorosa, mas necessária. Foi o catalisador que eu precisava para tomar uma decisão que já estava amadurecendo há muito tempo. Ela sorriu timidamente, seus olhos ainda úmidos. A senhora é uma mulher extraordinária, dona Aparecida. Sempre admirei sua força, sua independência. Espero que algum dia eu possa ter metade da sua coragem. Você já tem, minha querida. Vejo isso na forma como construiu sua carreira, como apoia meu filho nas horas difíceis. Conversamos por mais uma hora, descobrindo uma em outra qualidades que nunca havíamos reconhecido antes. Quando ela se despediu, senti que havíamos finalmente rompido a barreira de formalidade que sempre existiu entre nós. Talvez a distância física que em breve nos separaria fosse, paradoxalmente, o que aproximaria nossos corações. A véspera de minha partida chegou como uma página virada rapidamente em um livro. A maior parte de meus pertences já havia sido despachada para Paraty ou doada. O apartamento, outrora cheio de vida e memórias, agora parecia estranhamente vazio, os ecos reverberando nas paredes nuas. Olga organizou uma pequena despedida no salão de festas do prédio. Nada extravagante, apenas alguns amigos próximos, comida caseira, música suave ao fundo. Dr. Paulo veio com a esposa, trazendo um kit de primeiros socorros, especialmente montado para aventureiras de 72 anos. Brincou ele. Algumas enfermeiras que trabalharam comigo no hospital apareceram com um álbum de fotografias antigas. Vizinhos trouxeram quitutes típicos da Bahia, para você não esquecer dos sabores de casa, explicou Dona Lourdes, do terceiro andar. Júlio e Cristina chegaram mais tarde, trazendo consigo uma surpresa. Márcia, minha filha, que havia voado de Barcelona especialmente para se despedir. Mamãe! Ela correu para meus braços assim que me viu, o sotaque espanhol já perceptível em sua fala após tantos anos vivendo fora. Não acreditei quando Júlio me contou. Minha mãe, a revolucionária da terceira idade. Rimos juntas, abraçadas como não fazíamos há anos. Márcia sempre foi a mais parecida comigo. Independente, determinada, corajosa. Sua aprovação significava mais do que ela poderia imaginar. Você não acha loucura? Uma pousada em Paraty? Com um homem que conhecia há 3 semanas? Ela segurou meu rosto entre suas mãos, como eu fazia quando ela era pequena. Acho a coisa mais sensata que você já fez. Viver para si mesma, finalmente. Era tudo o que eu sempre quis para você, mãe. A festa seguiu animada até tarde da noite. Dancei com o Dr. Paulo uma canção que tocava nos bailes dos anos 70, quando éramos jovens médicos recém-formados. Troquei receitas com Dona Lourdes. Prometi a Olga que manteria um diário detalhado de minha nova vida para compartilhar em nossas videochamadas semanais. Quando todos começaram a se despedir, Júlio se aproximou com uma garrafa de champanhe e 6 taças em uma bandeja. Um brinde especial, apenas para a família. Nos reunimos em um círculo pequeno. Eu, Júlio, Cristina, Márcia e, para minha surpresa, Antônio, que havia chegado discretamente durante a festa, e Miguel, o jovem garçom do Casa Dourada,
que Júlio havia convidado especialmente. Miguel me procurou no dia seguinte àquele jantar, explicou Júlio enquanto servia o champanhe. Ele estava preocupado com a senhora, queria saber se estava tudo bem. Foi ele quem me fez perceber a gravidade do que eu havia feito. O jovem garçom sorriu timidamente. A senhora foi tão digna naquela noite. Saiu de cabeça erguida, mesmo depois de... Bem, depois de tudo. Achei que era o mínimo que podia fazer, garantir que estivesse bem. Júlio ergueu sua taça. Um brinde à minha mãe, Aparecida Ribeiro. A mulher que sacrificou tudo por mim e que agora finalmente está vivendo para si mesma. Que sua nova vida em Paraty seja repleta de alegrias, sucesso e realizações. E que você saiba que, não importa a distância, sempre terá um lar em Salvador, sempre que quiser voltar. Cristina acrescentou, a nova pousadeira de Paraty, que certamente transformará aquele lugar com sua energia e determinação. Márcia ergueu sua taça também. A minha mãe, que me ensinou o verdadeiro significado de coragem. Primeiro criando 2 filhos sozinha, depois reconstruindo sua vida aos 72 anos. Miguel, ainda tímido, completou. A dona Aparecida, que me mostrou que dignidade não tem idade e que respeito próprio é a maior riqueza que alguém pode ter. Antônio foi o último a falar. Com sua voz grave e pausada, disse simplesmente, a minha nova sócia e amiga, que trouxe luz renovada para minha vida quando eu já não esperava mais. Enquanto bebíamos o champanhe, olhei para cada um daqueles rostos que me eram tão queridos. Júlio, meu filho, com seus olhos tão parecidos com os do pai. Cristina, que finalmente começava a se tornar mais que apenas a esposa do meu filho. Márcia, minha filha distante geograficamente, mas sempre próxima em espírito. Miguel, um jovem gentil que se importou com uma senhora desconhecida. E Antônio, meu parceiro inesperado nesta nova jornada. Naquele momento, compreendi que não estava abandonando uma família, estava expandindo-a. Não estava deixando um lar para trás. Estava construindo um novo, onde todos seriam bem-vindos. Na manhã seguinte, o táxi chegou pontualmente às 8h para me levar ao aeroporto. Júlio e Cristina insistiram em me acompanhar, carregando minhas últimas malas. Márcia já havia partido mais cedo para o aeroporto. Tinha um voo de volta para Barcelona ao meio-dia. Olga apareceu de surpresa, trazendo um pacote de biscoitos caseiros para a viagem. Antônio nos esperava no saguão do aeroporto, elegante em seu blazer azul marinho. Havíamos combinado de viajar juntos. Ele voltando para Paraty após sua breve visita a Salvador. Eu indo ao encontro do meu novo destino. Quando chegou a hora de passar pelo controle de segurança, as despedidas foram emocionadas, mas não tristes. Havia uma atmosfera de celebração, de novo começo, de portas se abrindo em vez de se fechando. Ligue assim que chegar, pediu Júlio, abraçando-me com força. E mande fotos da pousada, acrescentou Cristina, beijando minha bochecha. Vamos visitá-la no próximo feriado, prometeu Olga, enxugando uma lágrima teimosa. Quando finalmente embarquei no avião, sentada ao lado de Antônio, senti uma paz que não experimentava há décadas. Olhei pela janela enquanto a aeronave decolava, vendo Salvador ficar cada vez menor abaixo de nós. A cidade onde nasci, onde amei, onde sofri, onde criei meus filhos. A cidade que sempre seria parte de mim, mas que não mais me definiria completamente. Está pronta? Perguntou Antônio, cobrindo minha mão com a dele sobre o apoio de braço entre nós. Olhei para aquela mão, envelhecida como a minha, marcada pelo tempo, mas ainda forte, ainda capaz. E então, olhei para o horizonte infinito além da janela, onde o céu encontrava o mar em uma linha perfeita de possibilidades. Mais do que nunca, respondi. E enquanto o avião ganhava altitude, levando-me em direção à minha nova vida, senti que estava finalmente me tornando a protagonista da minha própria história. Não apenas a mãe dedicada, a viúva resiliente, a profissional competente, mas simplesmente Aparecida Ribeiro. Uma mulher de 72 anos pronta para escrever o capítulo mais ousado e autêntico de sua vida. Olá novamente, aqui é Aparecida Ribeiro, e acabo de compartilhar com vocês a história que transformou completamente minha vida aos 72 anos.
Nunca imaginei que uma noite no restaurante Casa Dourada mudaria para sempre o rumo da minha existência. Mas foi exatamente o que aconteceu quando decidi enfrentar a verdade sobre meu relacionamento com meu filho. Reflito agora sobre tudo o que vocês acabaram de assistir e percebo quantas lições valiosas essa experiência me trouxe. Durante anos, dediquei cada minuto, cada centavo, cada pensamento ao bem-estar e sucesso do meu filho Júlio. Economizei nos meus próprios remédios, abri mão de pequenos confortos, estudei matérias complexas, tudo para ajudá-lo a conquistar a aprovação naquele concurso público. E quando finalmente chegou o momento de celebrar, fui excluída da comemoração através de uma mentira que feriu profundamente meu coração. Aquela noite no restaurante, quando vi Júlio e Cristina brindando sem mim, poderia ter sido apenas um momento de tristeza e resignação. Poderia ter saído em silêncio, voltado para casa, chorado sozinha e continuado vivendo como sempre vivi. Para os outros, nunca para mim. Mas algo dentro de mim despertou naquele instante. Uma força que nem eu mesma sabia que ainda existia. A decisão de confrontar a situação, de mostrar a Júlio todos os sacrifícios que fiz, de transferir o apartamento para seu nome e principalmente de recomeçar minha vida em Paraty com a pousada, não foi tomada por raiva ou ressentimento. Foi um ato de amor, não apenas por meu filho, que precisava aprender o valor da honestidade e da gratidão, mas principalmente por mim mesma, que merecia viver os anos que me restam com propósito e alegria. Quando me perguntam se valeu a pena deixar Salvador, minha cidade natal, meus amigos de décadas, minha zona de conforto para recomeçar em uma nova cidade, com um novo propósito e ao lado de um novo companheiro, minha resposta é sempre a mesma. A vida começa quando nos permitimos ser protagonistas de nossa própria história. A pousada Novo Amanhecer já está funcionando há 8 meses em Paraty. É uma casa encantadora, com paredes brancas e janelas azuis, um jardim florido e uma vista para o mar que renova minha alma todos os dias. Antônio e eu descobrimos que formamos uma parceria perfeita. Ele cuida da parte administrativa, enquanto eu me dedico ao conforto e bem-estar dos hóspedes. Muitos voltam e se tornam amigos. Alguns até comentam que vêm mais pela conversa e pelo café da manhã do que pela beleza da cidade histórica. Olga me visita regularmente, trazendo sempre alguma especiaria baiana para manter viva a memória dos sabores de casa. Dr. Paulo ligou semana passada para verificar se estou tomando os remédios corretamente. Sempre o médico dedicado, mesmo à distância. E Júlio, meu filho, tem sido uma surpresa constante. Após aquele confronto no parque da cidade, algo mudou nele. A transferência do apartamento para seu nome, em vez de criar uma sensação de missão cumprida, parece ter despertado uma consciência mais profunda sobre o significado de gratidão e responsabilidade. Ele e Cristina já vieram nos visitar 3 vezes. Na última, trouxeram a notícia de que estão esperando meu primeiro neto ou neta. A vida continua seu ciclo, renovando-se constantemente. Algumas pessoas me chamam de corajosa por ter recomeçado aos 72 anos. Não me vejo assim. Coragem seria ter feito isso aos 50, quando ainda tinha tantos anos pela frente. O que fiz foi simplesmente recusar-me a desperdiçar os dias que me restam, vivendo uma vida que não me pertencia completamente. Esta história que compartilhei com vocês não é apenas sobre um jantar de comemoração que deu errado, ou sobre um filho ingrato, ou sobre uma mãe que sacrificou demais. É sobre algo muito mais universal e profundo: o direito de cada pessoa, independentemente da idade, de buscar sua própria felicidade. É sobre a coragem de dizer não quando o mundo espera que você continue dizendo sim. É sobre estabelecer limites saudáveis, mesmo com aqueles que mais amamos. Se há uma lição que gostaria que levassem desta história, é a seguinte: nunca é tarde demais para recomeçar, para exigir respeito, para viver autenticamente. As rugas no meu rosto contam histórias de alegrias e tristezas, de conquistas e perdas, mas não determinam minha capacidade de sonhar e realizar. E você, que me acompanhou até aqui, que ouviu atentamente cada detalhe desta jornada, o que faria no meu lugar? Teria a coragem de confrontar uma situação dolorosa, mesmo correndo o risco de perder relacionamentos importantes? Conseguiria recomeçar,
deixando para trás o conhecido em busca de novas possibilidades? Gostaria muito de saber sua opinião, de conhecer suas próprias histórias de recomeços e superações. Por isso, peço que deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe suas experiências, suas reflexões sobre esta história que acabei de contar. O diálogo entre nós é o que torna este canal tão especial, tão humano, tão vivo. E se esta história tocou seu coração, se você se identificou com algum aspecto dela, ou se simplesmente gostou da forma como foi contada, peço também que deixe seu like. É um gesto simples que significa muito para mim e para toda a equipe do canal Vovó Lembrou. Cada curtida é uma forma de dizer que histórias como a minha importam, que experiências de vida de pessoas maduras têm valor e podem inspirar pessoas de todas as idades. Para aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, convido a se inscrever no canal. Toda semana compartilhamos histórias reais, vividas e contadas por pessoas que, como eu, têm muito a ensinar sobre resiliência, sabedoria e a arte de viver bem, independentemente da idade. Ao se inscrever, você não perde nenhuma nova história e ajuda nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. Ah, e antes que eu me esqueça, se você realmente valoriza o trabalho que fazemos aqui no Vovó Lembrou, considere nos ajudar através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite cobrir os custos de produção e continuar trazendo histórias de qualidade diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença e nos permite continuar este trabalho que tanto amamos. É graças a pessoas como você que podemos manter este espaço de compartilhamento e conexão. Preparar este vídeo exigiu muito tempo e dedicação. Reviver estas memórias, organizar os pensamentos, encontrar as palavras certas para expressar sentimentos tão complexos. Por isso, sua interação significa tanto para nós. Cada comentário é lido com carinho, cada like é recebido com gratidão, cada inscrição é celebrada como uma nova amizade que se forma. No próximo vídeo, trarei outra história marcante, outro momento de transformação que pode trazer reflexões valiosas para sua própria jornada. Não perca! E lembre-se, a sabedoria não vem apenas com a idade, mas com a coragem de encarar as verdades difíceis e a disposição para crescer, mesmo quando o mundo espera que você apenas envelheça silenciosamente. Aqui é Aparecida Ribeiro, diretamente de Paraty, onde aprendi que os melhores capítulos da vida podem ser escritos a qualquer momento. Basta termos a coragem de virar a página e começar de novo. Até o próximo vídeo. E muito obrigada por me acompanhar nesta jornada de memórias e aprendizados.